Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Eu quero compartilhar esse texto da palavra de Deus com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus nesse texto fala algo extraordinário para todos nós. Aqui em Marcos 3, de 1 a 6, diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida da tua igreja, do teu povo que aqui está. E nós oramos repreendendo toda ação, toda perturbação do diabo contra a mente e o coração de cada pessoa que está neste santuário. Nós não aceitamos, ó Deus, que esta palavra seja tirada, roubada do coração das pessoas que aqui estão. Que a tua graça, que a tua presença, que o teu Espírito possa ministrar a nossa vida nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui em mim, queridos. Nessa noite eu quero pensar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo aqui. Nessa noite eu quero pensar nesse milagre que Jesus realiza no momento em que ele está ministrando a palavra de Deus. O texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: De novo entrou Jesus na sinagoga. Preste atenção, porque nada está por acaso nesse texto. A Bíblia diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga. Esse texto nos mostra, diz para mim e para você, que o Senhor Jesus tinha 3 compromissos fundamentais com o seu ministério e com o reino de Deus. O primeiro compromisso fundamental de Jesus é o de ir à casa de Deus. Aqui o texto diz aí que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, Jesus tinha o costume de ir à igreja. É por isso que o texto diz: de novo entrou Jesus na sinagoga. É porque ele tinha o hábito de frequentar a igreja, ele tinha o hábito de ir escutar a palavra de Deus, era assíduo à casa do Senhor. Jesus, ele tinha a boa prática e o bom hábito de estar presente na igreja para ser ministrado pela palavra do Senhor e também para poder anunciar o evangelho do reino. O segundo compromisso inegociável na vida de Jesus era o de ensinar a palavra do Senhor. Jesus veio ao mundo para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas da salvação, para proclamar libertação aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o segundo compromisso de Jesus, anunciar o evangelho. O terceiro compromisso inegociável de Jesus, diz aqui o texto, era o de socorrer os necessitados. Jesus não apenas
diz aqui, esse texto ensinava a palavra de Deus, mas ele também socorria as pessoas que estavam angustiadas e aflitas. E quando Jesus entrou naquela sinagoga, o texto bíblico diz que quando ele está naquele local, ele então encontra ali dois tipos de pessoa. Havia os fariseus e os herodianos que estavam bisbilhotando a vida dele para de alguma forma poder acusá-lo ou matá-lo, e ele percebe que havia pessoas com necessidades. Havia um homem ali doente, havia um homem ali com uma deficiência física que precisava da misericórdia de Deus. E então Jesus viu duas classes de pessoas naquele ambiente. Primeiro, ele viu o homem da mão mirrada. O verso 1 diz assim: e estava ali um homem que tinha ressequida uma de suas mãos. Havia ali, diz o texto da palavra de Deus, um homem encolhido, um homem acanhado, um homem envergonhado. Havia ali, diz o texto da palavra de Deus, um homem machucado pela vida, um homem que tinha a sua mão direita ressequida. O melhor que esse homem tinha, a sua saúde tinha sido roubada dele por alguma situação. A Bíblia não diz o que aconteceu, se ele se acidentou e por isso a mão dele murchou, se ele já nasceu com essa deficiência, se ele foi acometido por uma doença. O fato é que quando Jesus entra, ele vê que tem uma pessoa doente com a mão seca e que estava impossibilitado de viver a sua vida na plenitude. O melhor que ele tinha estava seco, o melhor que ele tinha estava mirrado. E sabe o que eu descubro, meus amados? Eu descubro que ainda hoje há pessoas secas e mirradas também no meio da igreja, como nos dias de Jesus. Gente com deformidades físicas. Nós encontramos com frequência no meio da igreja pessoas com deformidades físicas, com debilidades físicas, pessoas com deformidades também emocionais e pessoas com deformidades morais. Nós encontramos frequentemente pessoas cujas vidas estão secas por causa de deformidades horrorosas no seu caráter. Nós encontramos ainda hoje, como nos dias de Jesus, gente que carrega na vida o peso dos traumas e das deficiências avassaladoras que vieram sobre elas. Quando Jesus entra, ele percebe que existe essa classe de gente, pessoas cujas vidas estão secas, mirradas. Segundo, o texto diz que Jesus viu outro tipo de gente naquele culto. E olha que nós estamos falando de um culto. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquele momento do culto, ele vê gente seca, mas ele vê também, diz o texto, gente indiferente. Ele vê gente cética. A Bíblia diz que Jesus olha naquela sinagoga e ele percebe que existe um tipo de gente muito complicada. O verso 2 diz aí o seguinte: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. O que a Bíblia está dizendo é que naquele ambiente, além daquele homem com a mão mirrada, seca, também havia os escribas e fariseus observando a vida de Jesus. Esses homens, eles eram fiscais da vida alheia, eles seguiam Jesus por onde quer que Jesus fosse, mas eles estavam ali não com o objetivo naquele culto de adorar a Deus. Eles estavam ali naquele momento de culto para poder ficar observando ou acusando Jesus. Eles não estavam na sinagoga para adorar ao Senhor, para aprender a palavra de Cristo. Eles não estavam ali para buscar o Senhor e nem para ajudar ninguém, muito menos ao próximo. Eles foram à casa de Deus para criticar e acusar alguma situação que eles percebessem que não era muito agradável aos olhos deles. Em vez deles poderem estar ali para se alegrar com a libertação do cativo, para se alegrar com a cura daquele homem, a Bíblia diz
que os fariseus, os escribas e os herodianos estavam assentados naquele culto para poder ver aonde tinha defeito e falha. E ainda hoje, querido, eu percebo também que muitas pessoas vão à igreja, muitas vezes não para adorar a Deus, elas vão para observar a vida alheia ou para criticar as pessoas. Muitas pessoas, elas vão à igreja e elas inclusive saem libertas, transformadas, perdoadas e curadas, mas outras pessoas vão à igreja e em vez de saírem melhor, em vez de saírem mais felizes, em vez de receber o toque do Espírito Santo, muitas pessoas vão à igreja e eu descubro, elas saem piores do que entraram. Esses homens, os fariseus, os escribas, os herodianos, saíram piores do que entraram, porque a Bíblia diz que quando eles saem desse culto, eles saem dizendo: como nós vamos matar esse homem? Eu não sei você, mas alguém que acaba de entrar num culto, ouve a palavra de Deus e sai deste culto pensando em matar alguém, ele saiu pior do que entrou, mas muito pior do que entrou. E é isso que a Bíblia está dizendo. Naquele momento de celebração, tem pessoas indiferentes, tem pessoas completamente atormentadas, tem pessoas que saíram piores desse culto do que entraram, saíram mais duros e mais culpados, diz o texto bíblico. E diante desse homem necessitado, cheio de dificuldade, com problema na vida, com dificuldade na alma, com uma deficiência que o impossibilitava até mesmo de ter uma vida normal, a Bíblia diz, e é sobre isso que eu quero pensar, que Jesus usa um método diferente para curar esse homem. Jesus cura esse homem de uma maneira diferente. Mas que método é esse que Jesus está usando? Olha, irmãos, eu costumo dizer às vezes que a gente encontra uns negócios muito estranhos na Bíblia. Por exemplo, eu falei aqui domingo passado, né? Não, domingo passado foi a Fátima que pregou, foi domingo retrasado, eu falei aqui que um dos profetas do Antigo Testamento que fazia umas coisas estranhas era Eliseu, não é? Eliseu vai curar o Naamã, aquele general da Síria, que estava com lepra, né? O cara foi procurar ele, o homem era importante, mas estava doente. Em vez do Eliseu jogar óleo nele, né? Fazer uma oração, como ele esperava, achei que o homem ia chegar, fazer um ziriguidum e tal. E aí Eliseu falou assim: olha, você vai pular 7 vezes dentro do Rio Jordão, você vai sair bom. O homem ficou invocado. E o homem reclamou. O homem disse assim: não, mas eu esperava que ele chegasse e fizesse uns negócios diferentes comigo. Aí você já sabe da história. Os oficiais de Naamã convenceram ele de entrar no rio, deu tudo certo. Bom, você vai procurar o seu pastor, lembra que eu falei, né? Pastor, eu estou com uma doença, fala, mergulha 7 vezes ali no Manhuaçu que vai dar certo no rio. Eliseu é diferente. Aí, vamos lá, mas presta atenção, ele não é o campeão das esquisitices não. Outro momento, lembra que eu falei de semana retrasada? Jericó tinha um problema, a cidade de Jericó tinha um problema de água, a água era ruim, matava tudo, era salgada. Os moradores da cidade procuraram o Eliseu, falou: Eliseu, a cidade é bacana, é boa e tal, mas a água é ruim. Eliseu falou assim: traz um prato novo e põe sal nele. Eles fizeram. Ele foi lá na fonte da água e jogou o sal dentro da água e falou: agora essas águas ficarão maravilhosas. E as águas ficaram boas. Ô gente, curar água com sal, sal mata tudo, senhor. O homem foi lá e curou água com sal. Eu disse para vocês aqui, eu estive lá em Jericó, a fonte está lá até hoje, é a água que abastece toda a cidade, é muita água e água boa. Jesus, quando vai curar um camarada uma certa vez, ele fez um troço nojento. Ele cuspiu no chão, fez um barro. Olha o método de cura de Jesus. Meteu barro na vista do cego e falou: agora você vai lá, lava que vai ficar tudo legal. Agora você já imaginou o seu pastor, você traz um amigo seu
Fala assim: pastor, meu amigo aqui é cego, o senhor pode fazer uma oração da fé para ele ficar bom? Perfeitamente, vamos ali do lado. Eu cuspo no chão, meto o dedo no barro e meto nos olhos do cidadão. Você fala assim: eu nunca mais volto para essa igreja. Esse pastor perdeu o juízo, depois de 23 anos aqui, ele está meio, está faltando uma biela nele. Mas Jesus curou um cara assim. Você está achando que era a coisa mais esquisita? Lembra daquele cara que era gago, que era mudo? Jesus pegou saliva e fez o que com ela? Hein? E meteu na língua do camarada e curou o cara. Mas será que Jesus não podia ter falado assim: olha, pode começar a falar aí, meu filho, pode falar aí, pelo poder? Podia. Jesus usou um modo esquisito. Jesus, irmãos, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, ela não segue regras iguais a você, as que você gosta e as que eu gosto. Deus tem os seus caminhos. Por isso que o profeta diz que os caminhos de Deus são o quê? Mais altos e mais elevados do que o meu e do que os seus. Agora, como é que Jesus cura esse cara? Preste atenção. Jesus entra num culto como esse. Tem dois tipos de gente lá: um cara doente com a mão seca, mirrada, e um grupo que está doido para poder matar Jesus: os fariseus, os escribas e os herodianos. E aí Jesus cura esse cara, mas ele toma algumas atitudes estranhas. Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus revelou os motivos secretos do coração dos críticos para poder curar o cara. Olha só, é o que diz para nós lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 8. Lucas relata essa mesma cura. Ele fala desse mesmo acontecimento que Marcos escreveu. E lá em Lucas 6:8, quando ele conta essa mesma história, ele diz o seguinte: mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos. Veja, quando Jesus vai curar esse camarada, ele primeiro, antes de curar, ele revela o coração daquelas pessoas que estavam ali, que eram críticas, incrédulas, antes dele fazer o sinal. Jesus não estava apenas presente naquela sinagoga pregando a palavra de Deus, mas ele também examinou o coração daqueles que estavam ali presentes. Apocalipse, no capítulo 19, verso 12, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ou seja, quando Deus olha para mim e para você, Ele vasculha tudo. Não há nada que fique escondido, não há nada no nosso coração, nas nossas emoções, que passam desapercebidas dos olhos do Senhor. Então Jesus está presente aqui nessa noite, como estava presente naquela sinagoga, e Ele também está vendo não apenas a nossa presença, mas o Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer, o Senhor está presente investigando as motivações íntimas do meu e do seu coração. Você está aqui nesse culto, você veio realmente para adorar a Deus? Então Deus está presente, mas Ele está presente investigando as motivações reais do seu e do meu coração. Ele sonda a nossa intimidade, Ele sonda a nossa alma, Ele discerne no meio de nós aqueles que realmente são críticos e aqueles que realmente querem adorá-lo, e aqueles que são também, Ele discerne aqueles que são atrofiados e que estão precisando de cura. Antes de curar esse homem, Jesus revela o coração crítico e indiferente daqueles que estão presentes. Isso é muito diferente. Em segundo lugar, Jesus, antes de curar esse homem, encorajou esse camarada da mão atrofiada a assumir publicamente a sua condição de doente. Preste atenção, nem sempre Jesus fez isso, mas o verso 3 do texto que lemos, diz que Jesus disse para o homem o seguinte: vem para o meio. Irmãos, a última coisa que uma pessoa deficiente quer fazer na vida é estar no meio, aonde todo mundo fica olhando para ele. Quem tem uma deficiência procura esconder essa deficiência.
Quem tem uma dificuldade física não gosta que as pessoas fiquem observando a sua dificuldade. Quando eu estava lendo esse texto, a minha memória se reportou alguns anos atrás, quando eu estava viajando, eu estava na Grécia, eu estava em Atenas, e eu peguei um voo de Atenas para Tessalônica. Eu estava indo lá para a mesma cidade onde Paulo e Silas ficaram presos, em Filipos. E quando eu peguei o voo de Atenas para Tessalônica, eu assentei bem no corredor do avião, e do outro lado do corredor havia uma moça, muito bonita, mas ela estava escondendo o braço dela. E aí, quando eu olhei com mais detalhe para o braço dela era mirrado como desse homem do texto bíblico. E ela era uma moça linda, mas ela escondia o braço estava sempre escondido do lado, porque ela tinha o braço mirrado, atrofiado. As pessoas que têm uma deficiência, elas não querem que essas deficiências fiquem em evidência. E agora, veja o que Jesus faz. Jesus chama esse camarada para o meio, Jesus chama esse camarada para assumir publicamente a sua condição de doente. Ele tem que dizer, para ser curado, que ele tem uma dificuldade. Sabe, quando a pessoa é viciada em drogas, uma das condições para que você possa internar a pessoa e ela possa começar um processo de recuperação é que ela tem que admitir que ela é viciada. Porque se ela não admitir, não tem chance de cura. Você já viu aquele camarada que gosta de fumar um cigarro e você fala assim: você fuma até hoje? Fala assim: não, eu fumo, mas a hora que eu quiser eu paro. E para coisa nenhuma. Ele não consegue, mas ele diz que para a hora que quer. Jesus chama, diz o texto bíblico, esse homem diz assim: vem para o meio. Mas é interessante que quando você abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, aonde está relatado essa mesma cura, lá diz que Jesus falou para o homem o seguinte: levanta-te e vem para o meio. Esse homem que estava prostrado, cabisbaixo, derrotado, diz aqui a palavra de Deus, e sem coragem de se expor no meio da sinagoga, Jesus agora, antes de curar a vida dele, faz com que ele saia do anonimato e que ele se apresente e que ele reconheça que ele tem uma deficiência, que ele tem um problema físico e que ele precisa da graça de Deus. Ele precisa assumir publicamente a sua condição real, de maneira que as pessoas vejam que ele tem essa dificuldade e que elas possam ver que Deus está ali também para curá-lo. Jesus está dizendo o seguinte: não se esconda, rompa com seus embaraços. Jesus está dizendo para você também nessa noite: não se esconda, rompa com as suas dificuldades, com os seus embaraços, saia do buraco aonde você se meteu, reconheça as suas necessidades diante de Deus, para que você possa ser socorrido por Ele. Porque tem gente que quer receber a intervenção divina, mas ela não quer reconhecer a sua condição. Ela não quer reconhecer a sua condição de que ela é pecadora. Ela não quer reconhecer a sua condição de que ela precisa urgentemente da graça de Deus. Ela quer receber uma intervenção de Deus, ela quer receber um favor divino, mas ela não quer se arrepender do seu pecado, ela não quer abandonar as suas transgressões. Jesus está dizendo para esse homem: você quer milagre? Então saia do anonimato, venha para o meio, e eu vou realizar uma mudança na sua vida. Ou seja, Jesus, para curar esse camarada, faz com que ele admita que ele tem um problema. A razão de muita gente não ser liberta é porque nós temos uma grande dificuldade de reconhecer o nosso pecado. E a gente às vezes luta com Deus e contra Deus para que isso não seja exposto. A palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão, Provérbios, jamais prosperará. Mas por outro lado, o Provérbios diz: mas aquele que a confessa e deixa, alcançará a misericórdia.
Então Jesus faz com que esse camarada saia do anonimato, reconheça o seu problema, para que ele possa ser curado. E se você quer experimentar cura, bênção, vitória, você precisa reconhecer aonde está a sua doença e dizer assim: Jesus, nessa noite quem precisa sou eu. A minha doença é a frieza. O meu problema é a indiferença. A minha dificuldade é que eu luto contra essa questão da falta de perdão, que é um negócio terrível. Se você quer receber o favor de Deus, você precisa reconhecer a sua condição. Em terceiro lugar, Jesus, para curar esse homem, encorajou a vencer os seus complexos. O verso 3, Jesus diz para esse homem da mão atrofiada o seguinte: vem para o meio. Aquele homem vivia se escondendo. Aquele homem, ele tinha vergonha do seu corpo, ele tinha vergonha da sua mão seca, ele tinha um complexo de inferioridade muito grande, ele tinha vergonha do seu corpo defeituoso, ele vivia pelos cantos se escondendo por causa das suas emoções amassadas e também da sua autoestima que estava em baixa, porque ser deficiente físico ainda hoje causa uma série de dificuldades, as pessoas ficam constrangidas, e ele vivia essa realidade. Ele tinha uma autoestima destruída, ele tinha vergonha da sua deficiência física, e antes de curar este homem, a Bíblia diz que Jesus o desafiou a pôr de lado os seus traumas, Jesus o desafiou a parar de ficar se escondendo por causa das decepções que ele teve ao longo da vida. E hoje o Senhor está dizendo o mesmo para você e para mim, para todos nós, se nós queremos cura. O Senhor nos chama para o meio, ou seja, Jesus diz para mim e para você assim: vem com os seus complexos, vem com as suas vergonhas, vem com as suas lutas, vem com as suas crises, vem com os seus vícios, mas vem, não fique onde você está, saia de onde você está e venha, porque se você estiver na presença de Jesus, com os olhos postos nele, um gesto do Senhor pode mudar a sua situação para todo sempre, pode mudar a sua vida, porque o Senhor Jesus, ele pode desatar o nó, ele pode desfazer os laços do complexo na sua vida, ele pode abrir a porta da gaiola que te prende. O Senhor Jesus, ele pode mudar tudo na sua vida de uma hora para outra, se você tiver coragem de se expor. E Jesus disse para esse camarada: vem. E ele teve coragem, e isso é extraordinário. Ele teve coragem de ir. Ele teve coragem de ir para o meio daquela igreja, cheia de gente, e dizer assim: não, eu sou a pessoa que tem essa dificuldade, eu sou esse homem que tem esse problema, meu problema é a minha mão seca. Talvez esse não seja o seu problema, talvez o seu problema seja moral, talvez o seu problema seja os seus pensamentos impróprios, indecentes. Talvez o seu problema seja a sua vida secreta, aonde ninguém está vendo, mas Deus sabe tudo que você anda realizando, assistindo, vendo nesses sites da internet. E por último, em quarto lugar, Jesus, para curar esse homem, o encorajou a exercitar a sua fé. Veja que coisa extraordinária, no verso 5, Jesus diz a este homem: estende a mão. Lucas, quando ele relata essa mesma cura, no capítulo 6, lá no verso 6, ele diz que a mão que estava ressequida era a direita, por isso que eu sei que é a mão direita. Era a mão direita deste homem que estava seca, sem vida, mirrada, murcha, atrofiada.
É possível que a mão dele estivesse assim por causa de uma lesão causada por algum acidente, ou porque ele sofreu algum tipo de enfermidade. A Bíblia não diz a razão daquela mão estar murcha, seca ou daquele jeito. Essa era uma causa perdida para a medicina. Essa situação desse homem era um problema insolúvel para a sociedade daqueles dias, mas a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem, e aquele homem deveria exercitar a sua fé diante da palavra de Cristo, e no momento em que ele atendeu a ordem de Jesus, a sua mão foi restaurada. O verso 5 diz assim: estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Preste atenção, Jesus devolveu a este homem a sua vida, Jesus curou a sua autoestima e curou também o seu corpo, porque Jesus curou não apenas o corpo, mas a alma. Agora ele não era mais um cara complexado, agora ele não era mais aquele camarada acanhado, agora ele não precisava ficar se escondendo nas sombras. A cura de Jesus alcança o corpo e também a alma daquele cidadão. A cura foi instantânea e completa. Tratamentos subsequentes e outros exames não se fizeram mais necessários na vida desse homem. Meu amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não mudou. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para sondar corações e curar enfermidades ainda hoje, aqui nesse local, na sua vida, na minha vida, na nossa casa e na nossa família. A sua palavra, a palavra de Cristo, ela continua tendo a mesma autoridade ainda hoje. Se você crê, algo extraordinário da parte do Espírito Santo pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua casa. Não é necessário que eu vá lá, não é necessário que eu esteja lá orando com a sua mãe, com o seu pai, com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa ou com o seu marido. Como disse aquele centurião: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E Jesus disse: eu nunca encontrei fé semelhante em Israel como a desse centurião. Vá em paz. E quando ele foi, o servo dele foi curado imediatamente diante de uma palavra de Cristo. Jesus continua o mesmo. Se ele der uma palavra nessa noite de vida, as coisas mudam na sua casa, as coisas mudam na sua empresa, os negócios mudam lá dentro no seu casamento. O problema deste homem, diz a Bíblia, foi resolvido quando ele exerceu a sua fé, quando ele tomou uma atitude diante da palavra de Cristo. O seu problema, querido, pode não ser o problema de uma mão seca. Talvez o seu problema é o seu caráter, que está adoecido, que está ressecado. Porque quando a pessoa perde o caráter, ela sacrifica os ideais. Quando a pessoa perde o caráter, ela passa a buscar vantagens a qualquer preço. Talvez o seu problema não é como a desse homem, uma mão seca, mas talvez o seu problema seja a vida emocional, que está amassada e atrofiada, sem alegria. Talvez o seu problema não é como a desse homem, de uma mão seca, mas talvez o seu problema sejam relacionamentos que estão sem vida, ressecados. Você não consegue ter bons relacionamentos. Talvez a sua situação difícil seja o casamento que está precisando de um milagre, que já perdeu a alegria, o entusiasmo, que está seco. Talvez a sua crise seja a sua vida financeira, que está mirrada, curta, encolhida, secando. Eu não sei qual é o seu problema fundamental, mas de uma coisa, querido, eu sei quando eu leio esse texto da palavra de Deus. De uma coisa eu tenho entendimento quando eu ouço a palavra de Cristo. Jesus pode dar vida nova àquilo que está morto na sua vida. Isso eu sei, isso eu creio que pode acontecer. Eu creio que Jesus pode dar vida ao seu marido que está morto na fé. Eu creio que Jesus pode dar vida ao seu filho que está perdido sem salvação. Eu creio que Jesus pode fazer um milagre na sua casa, na vida da sua mãe,
mãe, do seu pai. Eu creio que Jesus pode realizar milagres como Ele realizou na vida deste homem. Jesus pode dar vida nova àquilo que está morto na sua vida ou na sua casa. Jesus pode dar vitalidade àquilo que está ressecado na sua existência. A obediência, diz esse texto bíblico, a uma ordem dada por Jesus, gerou um milagre na vida deste homem. Então, se você quer nessa noite também receber um milagre, você precisa exercer a sua fé. Jesus desafiou esse homem a exercer a sua fé, a reconhecer a sua condição, a sair do anonimato e a tomar uma decisão. Ele creu na palavra de Jesus, a sua mão foi restaurada, sua alma foi curada, ele se viu livre. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, mas preste atenção. Antes de orar com você, este milagre que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum nos revela duas reações. Preste atenção. Não tira ainda não, que eu não terminei. Pode ficar aí, querido. Pode ficar aí, Gabriel. Pode ficar aí, mas preste atenção. Esse milagre que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum nos revela duas reações. Primeiro, naquele culto onde Jesus ensinou, a Bíblia diz que um homem saiu curado. Uma situação extraordinária. Segundo, os escribas, os fariseus e herodianos, diz o texto bíblico, saíram cheios de inveja e de ódio, programando a morte de Cristo. Ou seja, preste atenção, aquele que reconheceu a sua necessidade, saiu salvo, curo e liberto. Aquele homem que disse, não, eu é que tenho a mão mirrada, eu é que sou a pessoa que tem um problema, eu é que sou o camarada que está seco. Esse que reconheceu, saiu curado, liberto e salvo. Aqueles que estavam cheios de pré-julgamentos, os fariseus, os herodianos e os saduceus, eles saíram mais endurecidos e mais perdidos daquele culto. Porque é sempre assim. Quando Deus fala comigo e com você e a gente não se quebra, e a gente não se sensibiliza, e a gente não se dobra, e a gente não se deixa quebrantar pelo Espírito, a gente não sai melhor, a gente sai pior, porque a gente sai mais duro, a gente sai mais resistente, porque o mesmo sol que amolece a cera, ele também endurece o barro. A pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite é o seguinte: quem somos nós? Quem é você nesse culto hoje à noite? Você é tipo aquele homem mirrado que é capaz de dizer assim, não, eu sou a pessoa, eu que estou vivendo uma sequidão, eu que estou vivendo uma situação estéril, eu que estou vivendo uma situação, eu é que preciso do milagre? Ou você é do outro tipo, do crítico, do saduceu, fariseu, que sai dali pior do que entrou? Quem é você? Você é um necessitado ou você é um julgador? Como você vai sair desse culto? Você vai sair como aquele camarada curado, perdoado, salvo, ou você vai sair mais endurecido? Isso tudo depende da resposta que a gente dá ao Senhor no nosso coração, quando a gente escuta a sua palavra. Então eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar.